E aí, moçada, beleza? Espero que todos estejam bem. Voltamos aí depois de uma possível semana de revisão de vocês. E agora vamos para os regimes totalitários. Então, é muito importante entendermos, é muito importante que vocês entendam que os regimes totalitários, eles têm uma relação direta com o processo anterior, ou com os processos anteriores, digamos assim. Primeira Guerra, eclosão da Revolução Russa e o crescimento do socialismo barra comunismo, a própria crise de 29. Por isso que essa revisão que eu coloquei é muito importante que ou você tenha feito ou que você tenha pelo menos ficado com a matéria em dia, beleza? Se você não ficou, respira fundo e apenas entenda que esses três assuntos, Primeira Guerra, Revolução Russa e crise de 29 estão intimamente ligados com a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Por sua vez, esses regimes totalitários, já adiantando a aula, dando um spoiler, eles estão diretamente relacionados com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, está diretamente relacionado à futura Guerra Fria. Então, por isso que é muito importante que você procure ficar em dia com essas matérias, com esses assuntos anteriores aí, até a crise de 29, para avançar nos regimes totalitários, porque agora a gente tem uma espécie de efeito dominó nas aulas. O que acontece com um assunto acaba tendo impacto direto no próximo assunto, beleza? Daqui para frente, a partir de regimes totalitários, até a gente finalizar o nosso material, basicamente que os assuntos vão estar muito concatenados. O efeito de causas e consequências ele é muito direto nesses assuntos, beleza? Então vamos lá, sigam firme aí, vamos para os regimes totalitários. Lembrando que tanto o seu material quanto eu abordamos como eclosão de regimes totalitários na Europa. A gente usa o conceito de uma pensadora chamada Hannah Arendt, que vai falar sobre as origens dos totalitarismos, beleza? Então, você pode trabalhar como eclosão de regimes totalitários ou você pode trabalhar com cada um desses regimes de forma isolada. A gente vai ver alguns aspectos de forma isolada, mas a gente vai ver os aspectos gerais desses regimes, porque fica uma análise um pouco mais completa. Beleza? Então, primeira coisa, já analisando aí as imagens que você pode perceber, você tem o regime totalitário da União Soviética, que é o stalinismo, você vê o símbolo aí, né, da Revolução Russa, basicamente, que veio se tornar símbolo do socialismo barra comunismo, a foice e o martelo. Por quê? Porque a Revolução Russa ela foi feita nos moldes propostos pelo Lenin, que defendia a revolução imediata, contando com operários, então a ideia do martelo, e com os trabalhadores do campo. O modelo marxista falava numa revolução feita apenas por operários, beleza? Já o Lenin ele propõe aí a revolução imediata e foi a revolução imediata que levou a Rússia a se tornar socialista e posteriormente acabou descambando na ascensão do Stalin. A gente já viu Stalin nas aulas passadas, na aula de Revolução Russa, como foi a ascensão dele, as propostas dele. Hoje vamos retomar alguns aspectos políticos do stalinismo. Beleza? Temos aqui o fascismo, perceba a imagem, fascismo e liberdade, é uma ideia que será propagada aí pelos fascistas, pelo fascismo do Mussolini. Você percebe que o símbolo do fascismo é esse feixe de varas com um machado na ponta. Esse feixe de varas com um machado na ponta ele era utilizado lá no Império Romano. Então, é uma simbologia romana utilizada pelos fascistas. E isso é símbolo de força, de virilidade, de poder, de hierarquia social, já que o fascismo defende uma sociedade hierarquizada, em que os melhores, os mais capazes, os mais aptos é que devem comandar e os demais devem obedecer. Na Roma Antiga, quem tinha direito de usar esse símbolo, não, mas de usar o feixe de varas com o machado, eram os senadores romanos,
que representavam aí, teoricamente, o melhor da sociedade romana. E a suástica utilizada pelos nazistas, já bastante conhecida, certamente, de todos vocês. Beleza? Vamos avançar trabalhando com um ponto bastante importante, que é a definição do que são os regimes totalitários. Algo muito importante, está aí a definição, vou passar por cada um dos pontos junto com vocês. Regimes políticos. Totalitarismos são regimes políticos típicos do período entre guerras, caracterizados por... Moçada, não pode faltar na definição do seu tópico número 1, existência de um Estado total, forte e inquestionável. Só um pequeno detalhezinho que eu vou corrigir aqui. Estado total, forte e inquestionável. Estado tem que estar com letra maiúscula, porque é justamente a noção de Estado mesmo, já está corrigido para vocês. É justamente a noção de Estado mesmo que está em vigor. Lembre que a crise de 29, ela foi uma crise do sistema capitalista dentro de uma lógica liberal, com um Estado pouco influente, ou praticamente nada influente. E justamente, olhando o contraponto, que foi a União Soviética tinha um Estado com bastante intervenção. Então, o fascismo e o nazismo, eles eclodem nesse contexto. São regimes que já existiam, mas se fortalecem muito nesse contexto, defendendo, e não só defendendo, colocando em prática a ideia de que o Estado tem que ser forte, inquestionável e intervir em todas as áreas, não só na economia, mas do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. Você precisa ter um Estado que guie a nação, beleza? A nação não consegue se guiar sozinha. Um ponto importante destacado aí é que o Estado não pode ser questionado. Outro ponto importante dos regimes totalitários é a imposição de uma ideologia. E você não pode negar ou ir contra essa ideologia. Futuramente estudaremos a ideologia de cada um desses regimes. Existência de um partido único controlado por um líder carismático. Fascismo, nazismo e stalinismo tinham líderes carismáticos. Foi feita uma forte propaganda em cima desses líderes que eram vistos como pessoas ideais, legais e sensíveis aos problemas da sociedade, capazes de resolver os problemas da sociedade. Beleza? Então é importante entender o elemento de propaganda aí para a lógica desse líder se tornar carismático, beleza? Se considerava um líder carismático. Um outro ponto importante, monopólio dos meios de comunicação de massa. Moçada, os meios de comunicação de massa são 100% controlados pelo Estado, e o Estado vai promover propaganda, uma forte propaganda, convencendo as pessoas a aceitarem o regime, que o regime é bom, que o regime está corrigindo a sociedade, que está melhorando a sociedade e que está levando a sociedade para uma situação de prosperidade, para o futuro próspero. Ao mesmo tempo, é um monopólio que promove forte censura. Aquilo que for colocado e que eventualmente estiver contrariando o Estado, mostrando outros caminhos ou outras vias, deve ser censurado. Não só deve, era completamente censurado pelo Estado. Beleza? Mas aqui o ponto mais importante, eu diria que até mais importante do que a censura, é você entender a propaganda. A propaganda foi fundamental, não só para o crescimento, mas sobretudo para a consolidação desses regimes. Beleza? Outro ponto importante é o autoritarismo intenso. A oposição precisa ser eliminada, e ela é eliminada com força, galera. Daí o autoritarismo intenso. É um Estado autoritário, um Estado que não aceita qualquer tipo de oposição. Então, existe um autoritarismo intenso contra os opositores. A repressão é intensa contra os opositores. Isso serve para gerar medo e, ao mesmo tempo, para a geração de unidade, porque se não existe oposição, você começa a pensar num Estado mais forte. Aí você faz a propaganda de que o Estado está mais forte, e as pessoas acreditam de fato que o Estado
está mais forte um Estado unido e coeso, em que todos pensam de forma igual. O militarismo é essencial nos estados totalitários, e aí é importante você entender as imagens, as 3 imagens colocadas aí da esquerda para a direita, o Stalin, o Mussolini e depois o Hitler. Perceba que os 3 eram governantes, mas os 3 usavam uniformes militares. Esse é um ponto essencial desses regimes. O militarismo está ligado à ideia de força, de unidade, de organização, e é, sobretudo, um aspecto fundamental para a expansão dos regimes, beleza? Dos respectivos regimes. Muito embora a questão de expansão aí não tivesse muito ligada a uma estratégia tipicamente stalinista. Por quê, Neto? Lembre que o Stalin defendia o socialismo de um só país. Ele queria que a União Soviética fosse uma potência socialista. Quem queria expandir, quem buscava expandir era o Trotsky, beleza? Que foi eliminado do pleito eleitoral pelo Stalin e posteriormente foi perseguido e morto lá no México, beleza? Esse é um outro detalhe, não quero fugir muito, né? Deixa eu me concentrar aqui nesse aspecto da aula, que são as definições aí ou a definição de regime totalitário. Outro aspecto muito forte desses regimes é o nacionalismo, mas não um simples nacionalismo, não é simplesmente você enaltecer a bandeira, você cantar o hino, mas sim o nacionalismo exaltado, que invoca a ideia de que a nação ela é forte e que essa nação forte ela não pode ser dominada por outros povos, não pode ser influenciada por outros povos, não pode ser influenciada por outras culturas. Ela tem que se sobrepor a outros povos e sobrepor a outras culturas. Então, o nacionalismo que, via de regra, vai defender a ideia de guerra. Beleza? E, para a gente finalizar, os estados totalitários, eles vão defender a uniformização da sociedade. E aqui eu vou pensar em 2 coisas quando eu penso em uniformização da sociedade. Primeiro, a ideia de que todos pensem de forma igual. Isso seria uma sociedade uniforme. Ao mesmo tempo, quando eu falo em uniformização da sociedade, as pessoas devem vestir-se, se não de forma igual, da forma mais parecida possível. Então, isso é uma forma de você gerar aquela conotação de que todos são iguais. Beleza? Não que necessariamente a uniformização tenha sido aplicada em grande escala em cada um desses regimes. Mas, na medida do possível, as pessoas que entravam para o partido, as pessoas seguidoras do partido, as pessoas seguidoras do líder, procuravam usar o mesmo tipo de vestimenta. Beleza? Vamos avançar. Tipos de regimes totalitários. Esse é um item bastante teoricamente despretensioso, mas muito importante, porque de uns anos para cá começou um tipo de confusão em relação à classificação desses regimes. Então, vamos lá. Nós temos os regimes totalitários de direita. E se eles são de direita, isso nasce lá na Revolução Francesa, eles são de defesa do capitalismo. Os regimes totalitários de direita são o fascismo na Itália, cujo líder é o Benito Mussolini, e temos aí o Partido Fascista, beleza? Simples assim. O nazismo na Alemanha, do Adolf Hitler, Partido Nazista, beleza? Simples. De esquerda, defendendo o socialismo, nós temos o stalinismo da União Soviética, do Joseph Stalin, e aí nós temos o Partido Comunista, beleza? Então, simples. O que esses regimes têm em comum? Estado forte e inquestionável, mas para a defesa de coisas diferentes. Beleza? Não deve ou não deveria haver qualquer tipo de confusão quando você analisa de forma um pouquinho mais aprofundada, e não precisa nem aprofundar muito, o que cada um desses regimes faz do ponto de vista prático. Quem é que o regime persegue, aquilo que o regime enaltece, aquilo que o regime defende. Isso já deveria eliminar qualquer tipo de confusão em relação a qual é de direita e qual é de esquerda, beleza? Mas, infelizmente,
existe aí as famosas fake news, e, enfim, existe outro tipo de situação que a gente pode destacar, não vou entrar em detalhes aqui para não fugir, né, o foco da aula, mas existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. Basicamente, cada um começa a acreditar naquilo que quer, né? Para você que quer acreditar que nazismo é de esquerda, por exemplo, eu diria que isso é dissonância cognitiva. O que eu tenho a dizer para você é que se você escrever isso no seu vestibular, você vai errar a questão, beleza? Simples assim. Então, eu quero continuar acreditando nisso, eu quero continuar seguindo isso, beleza? Tá vendo? O vestibular tá cometendo uma mentira também, o vestibular tá cometendo uma falácia. Aí você tá entrando no aspecto da dissonância cognitiva. Você vai criando, a partir de acontecimentos do seu dia a dia, a verdade que você acredita, beleza? Eu vou insistir. Não é difícil, a gente vai ver ao longo da aula entender que fascismo e nazismo defendem o capitalismo e que a União Soviética, obviamente, defende o comunismo, o que torna esses regimes de direita e de esquerda, respectivamente. Beleza? Reflexos desses regimes, galera. Reflexos desses regimes. Nós temos reflexos do fascismo e do nazismo. Perceba que a chave sai de fascismo e de nazismo. O surgimento de salazarismo em Portugal. O líder Oliveira Salazar, ele era ministro, ele acaba concentrando poderes em Portugal e de ministro acaba se tornando um ditador, e um ditador que defende basicamente ideias de direita, beleza? Portanto, um reflexo do fascismo, principalmente. Tá? O Salazar, obviamente, estou corrigindo ali em Portugal, o Salazar, obviamente, ele não tinha nenhuma questão em relação à raça, etc., que é uma coisa mais nazista que a gente vai ver. Mas, por outro lado, ele tinha, basicamente, um militarismo, a ideia de que o Estado deve ser forte e inquestionável, a perseguição aos opositores, tudo isso implementado em Portugal aos poucos, a partir de 1928, chegando até 1974. Por que 68/74? 68, Salazar morre, mas o regime dele vai cair de vez só em 74, com um processo chamado Revolução dos Cravos. Beleza? Você tem o franquismo na Espanha, de 39 a 75, o ditador Francisco Franco, também inspirado no Mussolini, coloca em prática ideias totalitárias para defender o sistema capitalista. Aliás, o Mussolini ele entrou em guerra contra o Partido Socialista. Então, como eu disse, não tem muita dificuldade em entender isso, não é para ter, beleza? A menos que ocorra o processo de dissonância cognitiva na mente da pessoa. Nós temos também o integralismo no Brasil nos anos 30, galera. Vocês devem ter visto isso nas aulas de Brasil, nas aulas de Getúlio Vargas, beleza? Lembrando que o Vargas colocou o Partido Integralista na ilegalidade, beleza? Os integralistas também foram perseguidos pelo Vargas, ok? Hoje nós temos no Brasil, não vou entrar em detalhes, o neointegralismo, a retomada do Partido Integralista, beleza? Existe, não é um partido legalmente reconhecido, ele não pode lançar candidatos, mas existe extraoficialmente ali o neointegralismo, pessoas que defendem as ideias integralistas e que estão unidas aí por meio das redes sociais, beleza? Então, só para você entender um pouquinho esse fenômeno, eu vou falar mais sobre o fascismo hoje no Brasil daqui a pouco. Vamos lá, avançando, esses são os tipos de regimes totalitários, simples assim. Escalada fascista, como os fascistas chegam ao poder. E aqui eu estou falando simplesmente da Itália, beleza? É importante entender que, embora sejam regimes totalitários, eles chegam ao poder pela via democrática. Fascismo e nazismo chegam ao poder democraticamente. Isso é importante que você saiba.
Vamos lá, vamos falar exatamente da Itália, o que estava acontecendo. Um nacionalismo extremamente frustrado da Itália por causa da Primeira Guerra. A Itália mobilizou mais de 5 milhões de homens, gastou mais de 5 bilhões de dólares durante mais de 5 não, perdão. A Itália mobilizou 5 milhões de homens, gastou 15 bilhões de dólares durante a Primeira Guerra. Lembrando que ela fazia parte dos impérios centrais, mas ela muda de lado para receber uma recompensa financeira e para ganhar as províncias que ela queria, que eram províncias pertencentes à Áustria. Ela recebe as províncias, mas não recebe a recompensa financeira prometida. Então, daí a ideia de frustração. Então, o nacionalismo extremamente frustrado. Eu gastei, eu perdi homens, eu fiquei mais pobre pela guerra e eu não ganhei a recompensa financeira que me prometeram. Beleza? Os esforços de guerra trouxeram desemprego, caos econômico e inflação. A guerra não trouxe benefícios para a Itália, ainda que ela possa ter... mas ela ganhou as províncias, né? Ainda que ela possa ter ganhado as províncias, não compensou o gasto e o desemprego, e caos econômico e inflação que a Itália veio sofrer, beleza? Não foram suficientes para compensar aí a participação na guerra. As províncias não foram suficientes, beleza? Crise do parlamentarismo. Em 1921, os dois maiores partidos, socialista e popular, eram rivais. Assim, nenhum queria apoiar um ministério que fosse chefiado por um membro do outro. Isso é um ponto importante entendermos, sabe? Era preciso ter um ministro que controlasse o parlamento, mas os socialistas não aceitavam o ministro do Partido Popular, e os membros do Partido Popular não aceitavam o ministro socialista. Então havia uma forte polarização na Itália, uma polarização ideológica muito forte, coisa que a gente viu acontecer e vê acontecer no Brasil. Agora, parece que diminuiu um pouco, mas a gente viu isso pré-eleições aqui no Brasil, né, com basicamente os lulistas, petistas, os bolsonaristas, beleza? Essa polarização muito forte. Então, assim, não pode votar no Haddad de jeito nenhum. Não pode votar no Bolsonaro de jeito nenhum. E essa polarização na Itália, para você compreender, ela acabou gerando uma crise. Essa divisão, ela acaba gerando crises, né? Essa divisão muito forte. Então, peguei o exemplo do Brasil aqui para você entender o que é essa polarização. Aí, o resultado disso é que a burguesia financeira italiana ela acaba assumindo um partido. Ela tem medo do socialismo, ela teme o socialismo, e aí ela começa a financiar os grupos que são contrários ao comunismo. Beleza? Lembrando que aqui, galera, eu estou falando de comunismo, tá? Porque é o termo que eles usavam na época. Mas se você pegar a ideia do Marx, primeiro você implanta o socialismo para você chegar no comunismo. A gente viu isso na aula lá de pensamento social, tá? Então aqui não vou ficar explicando isso para vocês. Entenda como comunismo os grupos de esquerda, beleza? Com esse financiamento que a burguesia começa a dar aos grupos que eram contrários ao comunismo, e o fascismo é contra o comunismo, Mussolini é eleito deputado em 22. Então você tem o líder do partido fascista, o criador do partido fascista, se tornando deputado. E aí o partido começa a crescer de forma exponencial, porque você tem um membro do partido, um criador do partido, fazendo parte da máquina política. Beleza? O Mussolini vai estimular os fascistas a fazerem uma marcha, que é conhecida como Marcha sobre Roma. Eles vão ocupar a capital, milhões de pessoas não, perdão, 50 mil fascistas, milhares de pessoas ocupam, né, a capital e começam a exigir novas eleições. Por que novas eleições, Neto? Para você sair dessa polarização socialismo e Partido Popular. E o que os fascistas buscavam era uma nova via. E, obviamente, essa via é a via fascista. Beleza? Mussolini, líder do partido depois da marcha sobre Roma, com esses 50 mil fascistas, é chamado para compor o ministério pelo rei Vítor Emanuel III. Pronto. Os fascistas chegam ao poder pela via
democrática. O fascismo chega ao poder pela via democrática. Primeiro Mussolini se torna deputado, depois Mussolini se torna ministro, moçada. Simples assim. Lembrando que a Itália, ela tem um modelo parlamentar, beleza? É uma monarquia parlamentar. Então, o Mussolini ele passa a ser o líder do ministério. A partir de 1926, o Mussolini começou a concentrar todos os poderes. O rei foi se tornando cada vez mais simbólico na Itália ao longo da evolução do regime fascista. Beleza? Vamos lá. Próximo passo. Escalada nazista. Muito parecido, inicialmente, pelo menos, com a Itália. Um nacionalismo frustrado e sentimento de humilhação decorrentes do Tratado de Versalhes, né? Lembra que o Tratado de Versalhes considerou a Alemanha a única culpada pela guerra? Nossa, latidinhos da minha cachorra e o gato apareceu. Beleza? Relaxa aí. Não tem o que fazer, só se eu for lá espantar o gato. Então, retomando, a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra. Beleza? Teve que pagar indenizações, abriu mão de todas as suas colônias, teve que entregar todas as suas colônias, foi proibida de ter exército, foi proibida de ter marinha, foi proibida de ter força aérea, somente 100 mil homens voluntários poderiam compor o exército alemão, foi proibida de ter indústria bélica, teve que pegar e entregar para a França e para a Inglaterra parte da sua produção de minério de ferro e carvão mineral, enfim. Teve que devolver Alsácia e Lorena para a França. Então, assim, o tratado ele humilhou a Alemanha. E o que o partido nazista vai fazer, eu já estou resumindo, eu vou colocar o passo a passo, mas já colocando a ideia central aqui, o que o Hitler vai dizer é falar assim, eu não teria assinado esse tratado. Eu não teria assinado esse tratado. Esse tratado é um tratado vergonhoso. Um alemão é superior. Como que um alemão superior, como que uma raça superior pode aceitar um tratado humilhante como esse? Beleza? Mas vamos lá, vamos no passo a passo. Em 1919, fundação do Partido Trabalhista Alemão, Hitler torna-se membro. Em 1920, o nome muda para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí, cuidado, você fala assim, tá vendo, né? Então, olha o nome do partido, Partido Nacional Socialista. Então, nazismo é de esquerda. Vamos lá, quero lembrar vocês algumas coisas. Primeira coisa, quando eu falo a palavra peixe, boi, eu tenho a clara convicção que o peixe-boi é um peixe, beleza? Ponto final. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Partido Nacional Socialista. Então, a palavra nacional aqui ela é definitiva, porque o fascismo ele tem um nacionalismo extremamente exaltado, a defesa da nação como bem supremo. E não a ideia de que os trabalhadores têm que tomar os meios de produção para si e que as riquezas geradas devem ser distribuídas. Essa ideia nunca foi aventada pelo Partido Nacional Socialista. Mas então por que ele põe esse nome, né? Simples, porque ao colocar o nome socialista no partido, num momento em que as ideias socialistas cresciam muito, e lembre, a Rússia tinha acabado de se tornar socialista, beleza? No momento em que o socialismo cresce muito, quando eu coloco nacional socialista, eu consigo atrair os grupos de esquerda para o partido. E aí tentar atraí-los e mudar a forma deles pensarem. Eu tento atrair trabalhadores para o partido. Quando eu falo em grupo de esquerda, não pessoas que defendem a bandeira da esquerda, mas aqueles trabalhadores que acabavam sendo cooptados pelas ideias de esquerda. Agora eles falam assim, opa, peraí, tem Partido Nacional Socialista também. Deixa eu ver o que esse cara aí tem para me falar. Beleza? E não simplesmente ele vai para o lado do Partido Comunista. Ele vê uma opção no Partido Socialista. Vamos ver o que esses caras vão falar para mim. Que é Partido Nacional Socialista. Beleza? Avançando. Em 1923 ocorre o Putsch de Munique, também chamado de Putsch da Cervejaria, ou Golpe da Cervejaria, melhor dizendo. Talvez você encontre uma questão falando de Golpe da Cervejaria. Se aparecer alguma questão falando de Golpe da Cervejaria, é o Putsch de Munique, beleza? Nazistas tentam um golpe para tomar o poder. A inspiração dos nazistas, galera, foi a marcha sobre Roma.
beleza? Foi a marcha sobre Roma. Eles falaram, bom, o Mussolini conseguiu fazer uma pressão, conseguiu novas eleições, vamos tentar dar um golpe aqui e quem sabe a população apoia esse golpe e aí a gente fica com mais facilidade para chegar ao poder. Mas deu errado. Após o Putsch de Munique, Hitler foi preso e durante a prisão ele escreveu o livro dele, Minha Luta, onde ele vai criar o programa político do nazismo, vai detalhar a ideologia nazista que a gente vai ver daqui a pouco. Eleições em 1930, nazistas conseguem 107 cadeiras no parlamento, comunistas 77, um clima de bipolarização ou de polarização igual da Itália. Eleições presidenciais de 32, Hitler foi candidato, Hitler foi derrotado pelo presidente Hindenburg. A Alemanha é uma república, a Alemanha se tornou república depois da Primeira Guerra. Nestas eleições, os nazistas conseguem 230 cadeiras no parlamento. Perceba, eles tinham conseguido 107 em 30, agora 230 cadeiras. E aí o Hindenburg vira para o Hitler e fala assim, opa, você vai ser chanceler. O que é chanceler? Ele vai compor o ministério, beleza? Ele vai ser primeiro-ministro na Alemanha. E olha a brincadeira que vai acontecer. Em 34, o Hindenburg morre, o presidente da Alemanha morre, e aí o Hitler acumula os cargos de chanceler e presidente. Então ele já era chanceler a partir de 32, já tinha muita influência no governo a partir de 32. A influência dele passa a ser gigantesca. Só que a partir de 34, com a morte do presidente, ele acumula os cargos de chanceler e presidente. Beleza? E aí nós temos a Alemanha junto da Itália e do Japão, caminhando para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Mas isso é outra aula. Posteriormente veremos isso. Sobre o livro de Hitler, está aí uma imagem do livro. O livro expõe, oh meu Deus, o livro expõe as ideias antissemitas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema-direita, então adotadas pelo Partido Nazista. O livro é muito claro, mostrado em anticomunismo e antimarxismo. Por isso que é bem tranquilo em dizer que não pode o nazismo ser de esquerda, não tem como ele ser de esquerda. Beleza? Fechou? Vamos lá, vamos avançar que daqui a pouco a gente vai analisar essas ideias. O que o fascismo nega? Fascismo e nazismo. Juntando as duas coisas, a gente pode falar em nazifascismo, beleza? Ou a gente pode chamar de fascismos, no plural. Se aparecer uma questão falando de fascismos, no plural, não necessariamente está falando da Itália. Está falando de ideias gerais de fascismo, beleza? Ou se aparecer nazifascismo, está falando especificamente dos dois regimes, da Itália e da Alemanha. Então toma cuidado, vou repetir. Fascismos, no plural, está falando de ideias fascistas, não necessariamente esteja falando da Itália, não necessariamente esteja falando da Alemanha, do nazismo da Alemanha. Fascismos, no plural, pode estar falando de qualquer coisa, de qualquer ideia ou regime. Tem que olhar o contexto, tem que ver o que está sendo abordado ali. Quando aparece nazifascismo, em geral, está falando do nazismo e do... Em geral não, mas estará falando do nazismo e do fascismo. Beleza? O nazifascismo nega a sociedade liberal do século XIX. Lembra quando o liberalismo nasce no XVIII, né? Lá no iluminismo, alicerçado na filosofia iluminista. Por que, Neto? Por que nega a sociedade liberal? Porque defende Estado forte e não um Estado liberal. Ponto final. Esse é um elemento fundamental. Além disso, a gente sabe que o iluminismo ele tem um guia. Qual que é o guia infalível para o iluminismo? A razão. É um regime que defende o uso da razão. A razão é o guia infalível. E você vai ter, basicamente, o nazifascismo negando a razão. Nega a razão. Uma característica desses regimes é a negação da razão. A negação da ciência. Lembrem disso. Lembrem disso. Isso a gente tem visto no mundo, né? Não só no mundo, mas no Brasil. Beleza? Negação da ciência. Ciência deve ser questionada. Beleza? Você tem que pensar de forma mais emocional.
Vamos lá, vamos seguir o tópico que a gente vai retomar essas ideias. O nazifascismo nega a democracia, pois os governantes escolhidos não são necessariamente os melhores, os mais aptos, os mais capazes. Quando você olha para isso aqui, moçada, esse argumento aqui é muito perigoso. Ele é muito perigoso, muito convincente. Democracia é ruim porque nem sempre vai ser eleito o melhor. Quando você olha para o Brasil, quando você olha para o parlamento brasileiro, quando você olha para algumas bizarrices nacionais aqui, nossas, você fica tentado a seguir essa ideia. Isso é muito, muito perigoso, tem que tomar cuidado. A negação da democracia com o argumento de que são eleitas as piores pessoas. Beleza? É um argumento muito perigoso. Nega o parlamentarismo e o pluripartidarismo. Normalmente, o regime parlamentar é pluripartidário, é democrático, e na visão deles isso causa divisão social. O pensamento tem que ser único. Beleza? O racionalismo que impede a ação impulsiva e vital. Está aqui. Agora eu consigo bater esse ponto aqui com o iluminismo. Se você deve agir de forma impulsiva e vital, você não pode aceitar a razão. E não necessariamente, você não pode aceitar cegamente a ciência. Beleza? Não pode, porque você tem que agir de forma impulsiva. Agir de forma impulsiva e que garanta a vida. A vida de quem? A vida de quem é igual. Beleza? Do ponto de vista racional, você nunca vai atacar alguém, você nunca vai matar alguém, do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional, não. Beleza? E isso significa ação impulsiva e vital. Preste atenção nisso. Nega o socialismo, porque sendo fundamentado na luta de classes, enfraquece o Estado e a sociedade. O Marx é muito claro, dizendo que ao longo da história, sempre houve um explorado. Então, sempre houve luta de classes. E, inclusive, a luta de classes que necessariamente leva ao fim de certos modelos, né? Por quê? Porque a luta de classes é fundamentada na exploração, o sistema não se sustenta e ele tende a acabar, beleza? Então, basicamente, os nazistas e fascistas vão negar isso, eles são brutalmente contrários à luta de classe. Daqui a pouco a gente vê o que eles propõem. E negam o internacionalismo, a ideia de que tudo que vem de fora é ruim, o estrangeiro é ruim, a ideia estrangeira é ruim, a língua estrangeira é ruim, os valores estrangeiros são ruins, beleza? O nazifascismo defende, o que esses caras defendem, galera? O nacionalismo exaltado, exagerado, a nação é o bem supremo, a nação é o bem supremo. O racismo, pois é preciso purificar o elemento nacional de outros tipos de sangue. O militarismo fundamental para o expansionismo da raça. A submissão ao Estado, o qual deve ser forte e questionável, está na nossa definição de regime totalitário, beleza? O unipartidarismo, pois o partido único encarna a vontade da nação. O culto ao chefe é entendido como o guia infalível. Então não é a razão que é o guia infalível, mas é o chefe, é o líder. A hierarquização da sociedade, pois cabe aos mais fortes e mais aptos comandar tudo em nome da vontade nacional. Olha que argumento bonito. A democracia, você elege um cara ruim. Mas se a gente não tiver democracia, a gente pode ter um líder assumindo o controle. Um líder que vai saber o que fazer. Um líder apto, um líder preparado para comandar. E não a democracia que pode eleger um cara ruim. Beleza? A construção de um novo homem moldado segundo a ótica do partido, viril, insensível em relação aos fracos, etnicamente puro, instintivo, disciplinado, solidário com os iguais. Preste atenção, solidarismo ou solidariedade com os iguais. Capaz de executar qualquer ordem emanada de seus superiores. Beleza? Então, essas são características básicas aí que os regimes nazifascistas defendem. Beleza? Agora a gente vai olhar alguns pontos que são essenciais dentro de cada uma dessas ideologias. E aqui eu vou encaixar o stalinismo também. Por que você não falou da escalada stalinista? Porque a gente teve a aula de Revolução Russa, que basicamente é a escalada do socialismo. A gente teve uma aula inteira explicando os antecedentes da Revolução Russa,
a Revolução Russa em si e depois os seus desdobramentos com o Stalin chegando ao poder, beleza? Então a gente já viu essa escalada na aula de Revolução Russa, ok? Por isso que a gente destacou agora os elementos que envolvem fascismo e nazismo, que é o foco da sua aula, beleza? Vamos lá, destaques de cada ideologia. Fascismo defende um Estado corporativista, uma ideologia chamada corporativismo. Corporativismo, moçada, é a ideia de que o Estado zela por todos, o Estado cuida de todos. A palavra zela é muito importante, que zelar é cuidar, mas cuidar mesmo. O Estado cuida detalhadamente de todos. Aqui uma frase do Mussolini que meio que resume essa ideia. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Um exemplo disso é a criação da Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, ou Leis Trabalhistas Italianas, onde você vai ter regras muito bem definidas para quem? Para o operário, para os trabalhadores e para quem? E para os burgueses. O que cada um deve fazer? Qual que é o limite de atuação de cada um? Então, o Estado está criando as regras. E segundo Mussolini, quando o Estado cria as regras, você evita conflitos sociais. Então, o corporativismo, ele significa isso. Um Estado que cuida de todo mundo nos mínimos detalhes para evitar conflito social. Beleza? A ideia de unidade é muito importante dentro da lógica corporativista. Deve haver uma unidade entre todos os grupos, entre todas as camadas sociais. Ok? Um outro ponto importante para a gente destacar da ideologia italiana é que o Mussolini promove apoio à Igreja Católica. Lembrar que o Mussolini ele assinou o Tratado de Latrão, que estabeleceu que o Vaticano seria um Estado independente. O Tratado de Latrão também indenizou a Igreja pelas terras que a Igreja perdeu durante o processo de unificação da Itália. Então, vou repetir, o Mussolini, em 1929, chamou o Papa e fez um acordo, Tratado de Latrão, reconhecendo a independência do Vaticano, o Vaticano seria um Estado independente, e promoveu o pagamento de uma indenização para a Igreja. O Mussolini ele tem um compromisso com os católicos, ele não é bobo, a Itália ela é berço do catolicismo, né, moçada? Não pensa na Roma Antiga, no nascimento do cristianismo, na consolidação do cristianismo no Império Romano e posteriormente com os bárbaros, beleza? Que aderem ao cristianismo, né? Então, o Mussolini ele tem esse compromisso e assim ele consegue apoio, moçada, ele consegue apoio dos católicos. Fora que esse argumento de que eu estou do lado de Deus, eu estou do lado da família, é um argumento que ele vai, aspas, encantar as pessoas, né? Ele acaba gerando uma espécie de encantamento. Tá vendo? Tá do lado da família, tá do lado de Deus, tá do lado da religião, tá do lado de Cristo. Como que você vai contrariar um homem desse? Beleza? É um homem do bem, um cidadão do bem, ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Um outro ponto importante, quando eu penso na ideologia fascista, e agora aqui falando só do fascismo da Itália, né, é o expansionismo, que é um dever pela origem. Como assim dever pela origem? Vamos pensar em quem são os italianos. Os italianos são descendentes de quem? Dos romanos. Os romanos que formaram o maior império do mundo antigo. Então, essa herança romana, esse sangue romano que corre nos italianos, ele obriga os italianos a iniciarem, a promoverem um processo de expansão. Então, o expansionismo é um dever. Isso vai explicar as ações militares da Itália na África, moçada. Beleza? Na África. Tudo bem? E o envolvimento da Itália em parceria junto com o nazismo para um projeto expansionista que vai contribuir, ou que vai ser a causa, né, definitiva aí da Segunda Guerra. Nazismo, galera, elementos de destaque da ideologia nazista, agora partindo aqui do livro do Hitler. Então tem a teoria racial. Basicamente, o que você tem de diferente do nazismo e do fascismo é o aprofundamento da ideia de raça, a teoria racial, beleza? Onde existe a suposta não, mas eles defendem como clara superioridade da raça alemã, da raça germânica, da raça ariana. Eles vão dizer que os arianos
e de fato existia um grupo étnico chamado arianos, que migrou da Ásia para a Europa, e o Hitler vai dizer que esses arianos é que originaram os germânicos, e que essa raça ariana é uma raça pura, superior, é uma raça superior, por ser pura. E que a Alemanha, os alemães, onde você tem os germânicos, que são aí descendentes dos arianos, eles devem procurar se envolver apenas com alemães e se distanciar de outros povos, e não é evitar, é eliminar a mistura com outros povos que enfraquecem a raça, que enfraqueceram a raça. Que se o alemão não tivesse se misturado, se o alemão fosse puro, 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 a Alemanha seria mais forte. Então, você tem, a partir daí, a prática de algo que é chamado de eugenia, galera, que é basicamente a eliminação, o conceito de eugenia, o conceito de eliminação de raças consideradas inferiores. Isso não nasce na Alemanha nazista. É importante dizer isso, que esses conceitos de eugenia, eles vão nascer no século XIX, lá naquela aula chamada imperialismo, quando você fala em superioridade dos brancos, quando você fala que os brancos têm o dever de civilizar povos inferiores. Ali a gente está falando de eugenia. Só que aqui, na época do nazismo, nós temos a eugenia levada ao máximo, galera. Então, qual que é a ideia fundamental aí? Negros, judeus, comunistas, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais e viciados, adictos, significa pessoas dependentes químicos, beleza? Deveriam ser mortos. Você fala assim, mas Neto, não faz sentido, porque tudo bem, negro é raça, tá? Dá para entender, né? Agora, judeu não é raça, judeu é religião, Neto. Mas a Alemanha nazista não vai fazer distinção entre religião e raça. Para a Alemanha nazista, judeu é como se fosse uma raça. Beleza? A gente sabe que os judeus, eles são descendentes dos hebreus. Beleza? Lá do Estado de Israel, né? Que nesse momento ainda nem existe como Estado, né? Lá da Palestina. Beleza? Mas para a Alemanha vai ser tratado como se fosse raça. Ah, tudo bem, tá bom, tá. Como a gente sabe que os judeus são descendentes de hebreus, até dá para entender. Mas comunista, né? Comunista não faz sentido nenhum, comunista não é raça. Tudo bem, mas quando um cara na Alemanha se torna comunista, quando um alemão se torna comunista, é porque esse alemão, ele tem o sangue misturado. Porque um alemão puro jamais se tornaria comunista. Beleza? Essa ideia simples assim. Então, o que você tem que fazer? Tem que eliminar os comunistas. Tem que eliminar os judeus, tem que eliminar os negros. Homossexuais não faz sentido, né? Então, vamos lá. Homossexual, de fato, não é raça. Mas se o indivíduo se tornou homossexual, e eu estou usando o termo que era usado por eles, homossexual, se ele se tornou homossexual, é porque teve mistura de raça. Porque um alemão puro, um germânico puro, jamais se tornaria homossexual. Beleza? E assim você vai estender para a deficiência física. Só existe deficiência física numa pessoa porque tem raça misturada. Porque uma pessoa não teria nenhum tipo de deficiência se a raça dela fosse pura, se a raça dela fosse germânica pura. O germânico puro jamais teria qualquer tipo de deficiência. E a mesma coisa para deficientes mentais. E a mesma coisa para pessoas viciadas. E aí, quando a gente está falando em viciado, a gente vai pensar na época, galera, na época, a questão do álcool, beleza? O alcoólatra, ele é alcoólatra porque a raça dele está misturada. Porque ele não é de uma raça pura, porque um alemão puro, ele pode até beber, veja, não era proibido beber, mas você não se tornaria alcoólatra se você fosse de uma raça pura. Então, o que você tem que fazer com os alcoólatras? Alcoólatra significa mistura de raça, então você tem que matar, beleza? E literalmente vai ser colocado em prática um plano de eugenia, mas não é ir pegando a pessoa e simplesmente matando, galera, porque a própria sociedade não aceitaria esse tipo de coisa.
mas essas pessoas, ao longo do tempo, foram sendo usadas para experiências. Experiências que pudessem melhorar a atuação dos alemães na guerra, já prevendo um processo de expansão, já prevendo que pudesse ocorrer guerra. Como assim, Neto? Vamos lá, vamos imaginar um submarino alemão em águas geladas e profundas. Se esse submarino tem algum tipo de problema, se esse submarino não consegue ali manter a temperatura dos seus tripulantes, por algum motivo não vai ser possível resgatá-los de forma imediata. Quanto tempo leva para a pessoa morrer congelada? Isso é uma experiência, aspas, importante para ser descoberta, para você saber o que fazer nas guerras, para você saber que cuidado tomar nas guerras. Beleza? A mesma coisa em relação a remédios. Que tipo de remédios eu posso usar nas pessoas? Então, negros, judeus, comunistas, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, alcoólatras, foram usados em experiências e, obviamente, experiências que muitas vezes levavam essas pessoas à morte, beleza? Ou, se não fossem mortas, ficariam debilitadas. Então, é um tipo de eugenia, mas não era simplesmente sair matando. Havia toda uma argumentação do Estado alemão de que essas pessoas elas estariam contribuindo com a Alemanha, melhorando a Alemanha, tornando a Alemanha uma Alemanha mais forte, beleza? Então, quando uma família entregava um membro deficiente físico, por exemplo, para o Estado alemão fazer uma experiência, havia a ideia de que não só a Alemanha ficaria mais forte, como a experiência poderia servir para recuperar o indivíduo, beleza? E, na verdade, isso era uma argumentação para que as pessoas acreditassem e não se importassem com as experiências em cima desses grupos, beleza? Então, houve uma clara prática de eugenia na Alemanha nazista a partir desse período, beleza? E durante a Segunda Guerra Mundial. Outro ponto importante, moçada, é a conquista do espaço vital. Então, a raça ariana, a raça superior, o germânico puro, ele tem o direito de conquistar o espaço vital, como o próprio nome diz, o espaço necessário para a vida, que seriam áreas dentro da Europa e fora da Europa, áreas ricas, áreas que pudessem melhorar a vida do alemão, áreas que pudessem trazer mais riqueza para o alemão. Um direito dessa raça superior conquistar o espaço vital, beleza? Conquistar o espaço para a vida, chamado em alemão de Lebensraum, beleza? Então, a ideia de conquista do espaço vital é uma ideia expansionista. Basicamente, aí você tem o embrião da Segunda Guerra. O nazismo promove tolerância ao cristianismo. Essa tolerância foi muito importante, porque quando você compara fascismo, que apoia a igreja, nazismo, que tolera o cristianismo, você vai olhar para o stalinismo e falar, não, ali está o demônio. Por quê? Porque quando você olha para o stalinismo, vou começar pelo próximo ponto aqui, só para fazer o comparativo, o stalinismo ele promove a supressão da religião. Na verdade, não é... O Stalin leva a culpa por várias coisas. Mas aqui eu quero destacar um ponto importante. Não é só uma questão relacionada ao stalinismo, tá? Você tem na ideia socialista, na ideia do Marx, um Estado que não deve aceitar religiões. Então, as religiões devem ser suprimidas. Então, por ideia do próprio socialismo, deveria ocorrer a supressão da religião, onde o Estado seria completamente ateu. Beleza? Isso leva você a olhar para o socialismo como algo ruim, infinitamente pior para algumas pessoas do que fascismo e nazismo, já que essas ou toleram ou até apoiam a igreja. Beleza? Importante entender esse contraponto. Por que um é mais demonizado do que o outro? Beleza? Agora, outros aspectos aqui da União Soviética. A União Soviética deve ser uma potência socialista. Esse é o principal ponto destacado pela propaganda stalinista. O Stalin quer provar que o socialismo é melhor que o capitalismo. Para isso, ele tem que ter mais produção industrial,
Para isso, ele tem que ter mais produção agrícola. É para isso que, ou em função disso, é que ele vai, basicamente, escravizar pessoas no campo. Beleza? Pessoas vão morrer de tanto trabalhar no regime stalinista, nessa tentativa do Stalin melhorar os seus índices de produtividade. Obviamente que a propaganda não vai mostrar as mortes, mas a propaganda vai mostrar o crescimento. Beleza? Outro ponto importante é que o Stalin ele era cultuado como se fosse um deus. Essa ideia do culto ela também esteve presente no fascismo, também esteve presente no nazismo. Beleza? Mas aqui é um destaque muito importante dentro da lógica do stalinismo. Tá? O Stalin ele era considerado o grande almirante da União Soviética, o grande timoneiro da União Soviética. Tem muitas imagens de Stalin em barcos. Nesse momento já existiam fotografias tiradas mesmo do Stalin em barcos, segurando o leme desses barcos, porque a ideia é simbolizar que ele está guiando a nação, que ele sabe o rumo que ele precisa dar para a União Soviética. Beleza? Avançando, galera, indo para os próximos pontos aí, já indo para os pontos finais. Fascismo no Brasil hoje. Vamos dar uma passada rápida aqui. Alinhamento com o pensamento liberal na economia. É importante entender isso, tá? O fascismo, ele muitas vezes é contraditório, e isso é um exemplo de contradição, já que o fascismo depende de um Estado forte. Mas o fascismo hoje no Brasil, ele é muito claro. Ele está alinhado com o pensamento liberal na economia. Por outro lado, intervenção do Estado nos costumes. Forte intervenção do Estado nos costumes, inclusive. Beleza? Tem um grande grau de xenofobia, isso não só no Brasil, mas no mundo, né? Defesa do conservadorismo nos costumes, um forte conservadorismo nos costumes, casamento, homem é homem, mulher é mulher, etc, etc, que vocês têm acostumados a ver, vocês observam isso na mídia. Defesa da pátria e da família cristã, então não é simplesmente pátria e família, mas a família cristã é o grande exemplo, beleza? Promove supervalorização das forças de segurança. Você precisa ter um bom exército, você precisa ter uma polícia muito forte para acabar com a marginalidade, para acabar com os bandidos. Então, nesse sentido, os fascistas defendem a criação de grupos paramilitares. A Alemanha nazista teve grupos paramilitares. O que são grupos paramilitares? Não é o exército oficial, não são as forças de segurança oficiais, são forças de segurança extraoficiais. Então, na Itália, os camisas negras se transformaram em milícias paramilitares. Na Alemanha, você teve formação também de grupos paramilitares, brigadas de segurança, SA, brigadas de segurança, SS, brigadas de assalto, SA, são grupos paramilitares formados em geral por jovens, beleza? E apoiados pelo Estado. Defende a criação de novos costumes, não defende a criação de novos costumes, é contra a criação de novos costumes, que são vistos como ameaça. Então, casamento de pessoas do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo adotando crianças, questões relativas ao aborto, mesmo nos casos em que a mulher foi estuprada ou que a criança foi estuprada, vão olhar o aborto simplesmente como um ataque ao cristianismo, à família cristã, à vida que Deus está dando a essa criança. O argumento é que se a criança engravidou é porque Deus quis colocar essa criança no mundo, beleza? É importante ficar atento com isso, tá? Que eram coisas que já aconteciam lá atrás. Então, às vezes a gente fica espantado, né? Nossa, mas como pode ter gente com pensamento assim? Então, isso já existiu. Não é difícil entender quando você olha o retrospecto histórico, beleza? A ascensão de grupos minoritários e sempre excluídos é vista como ameaça pelos fascistas. Os grupos fascistas, por conta do conservadorismo, eles têm que olhar o mundo sempre da forma como sempre foi.
Então, nesse sentido, eles ficam bastante incomodados quando você olha pessoas pobres, LGBTQ+, ocupando postos na administração, na universidade, quando você olha negros ocupando postos nas universidades, na administração. Então, isso gera o recrudescimento desses grupos, a reação desses grupos, tá? E por baixo, galera, por baixo, segundo pesquisas da maior pesquisadora de fascismo na atualidade no Brasil, a Adriana Dias, existem mais de 349 grupos fascistas no Brasil, com mais de 7.000 pessoas envolvidas e engajadas. Beleza? Eu estou generalizando como fascismo, tá? Mas dentro desses grupos eu posso dizer que parte dessas células são nazistas. Lembrando que nazismo no Brasil é crime, tá aí para vocês, o artigo 20 da Lei 7716 de 1989 ressalta que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é passível de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Beleza? Claro que é difícil para o Estado, muitas vezes, fiscalizar esses grupos e, ao mesmo tempo, muitas vezes, o Estado faz vista grossa, já que você pode ter membros do Estado que são adeptos, tá? dessas ideias, beleza? Você pode encontrar, galera, questões que envolvam fascismo e futurismo, tá? Futurismo é um movimento artístico, coloquei a definição para vocês, de 1909, surge aí no começo do século XX. O líder do futurista, o criador do futurismo é o Filippo Marinetti, beleza? São características do futurismo: velocidade, movimento, exaltação da guerra, modernidade, beleza? Olha como isso traz, é uma questão aí recente, tá? Questão recente da FUVEST. O futurismo de Marinetti e o fascismo de Mussolini têm em comum. Para a gente, obviamente, galera, não perder tempo nas alternativas, não é a ideia, depois eu peço que você faça com calma, dá uma olhada aí. A resposta correta é a alternativa E. Promove a glorificação da ideologia da guerra e da velocidade, proporcionada pelos avanços técnicos e militares. Aqui eu coloquei para vocês uma definiçãozinha, né? O Manifesto Futurista de 9, aproximava-se do fascismo por conta do discurso belicista e da glorificação das novas tecnologias militares como símbolo da força do país. Beleza? De grande repercussão na Itália, artistas futuristas como Marinetti se identificaram politicamente com o fascismo. Beleza? Você vai encontrar questões falando de fascismo e democracia, novas definições de fascismo, porque a gente normalmente analisa o fascismo como um regime político. E foi como eu coloquei para vocês, dentro da lógica de Estado totalitário. Mas a sua mente precisa estar aberta, olha o que pode aparecer. Tá? Vamos ver esse texto aqui. Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Como regime social, não como regime político. Ele pode conviver com a democracia política liberal. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num período em que as sociedades são politicamente democráticas, então a gente tem democracia como modelo político, só que socialmente fascistas. Nas práticas do dia a dia existe o fascismo. Então, eu vivo no regime democrático, e o argumento que eu defendo a democracia, preste atenção nisso, o argumento que eu defendo a democracia, que as eleições são importantes, mas a minha prática social, o meu dia a dia, é aplicando ideias fascistas, é não aceitando a oposição, é contrariando a imprensa, beleza? E quem está falando isso, moçada, é o Boaventura de Souza Santos, que é um dos especialistas da atualidade em fascismo. Essa questão foi uma questão recente da Unicamp, beleza? Então, fique atento. A gente tem a definição clássica de fascismo como regime político, mas hoje,
os estudiosos têm falado num fascismo social, se não do ponto de vista político, do ponto de vista das práticas sociais e culturais, beleza? E aí, olhando as alternativas, de acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e democracia é, perceba, letra B, promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global. Você aceita a democracia, mas quando eu falo que ela é banalizada, o que é banalizar? Por mais que existam eleições, as eleições possam ser apenas um pequeno detalhe, mas nas minhas práticas sociais, nas minhas práticas políticas, eu vou adotar elementos do fascismo e, obviamente, defendendo o sistema capitalista. Claro que ao defender o sistema capitalista, opa, mudei aqui o slide. Claro que ao defender o sistema capitalista, eu acabo defendendo o capitalismo global. Por que, Neto? Porque ao defender o capitalismo, não tem como eu não defender o modelo liberal, que é o modelo que vigora no mundo atualmente, ou o modelo neoliberal. Mais escala em alguns países, com menor escala em outros países. Mas um desses países que é potência, que é os Estados Unidos, ele adota o modelo de capitalismo liberal. Mas na defesa desse capitalismo liberal, ele acaba defendendo aí, ou praticando, melhor dizendo, fascismo no seu dia a dia, beleza? Desqualificando o grupo. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem quando eu pego e olho para o Trump. Foi eleito democraticamente, Estados Unidos é uma das maiores democracias do mundo, mas em defesa dos empregos nos Estados Unidos, alegando que estrangeiro rouba emprego, o que ele fala? Estrangeiro não pode pisar aqui, então eu vou construir muro. Estrangeiro vai ser deportado, eu vou deportar estrangeiro, beleza? Pandemia nos Estados Unidos, estrangeiro estudando aqui, tinha brasileiro, não sei se vocês chegaram a ver as notícias de brasileiros que seriam obrigados a voltar para o Brasil, que foram para os Estados Unidos para fazer algum tipo de curso de pós-graduação ou mesmo graduação, e que, em função da questão da pandemia, seriam deportados para o Brasil. Isso não só em relação a brasileiros, mas em relação a outros povos também. Por quê? Porque o estrangeiro está lá e vai acabar por consumir algum recurso do país, daquele país, beleza? Então ele está defendendo o capitalismo dele, mas ao defender o capitalismo dele, de alguma forma, ele acaba defendendo o capitalismo global como consequência, porque cada um defende o seu capitalismo dentro de uma lógica liberal, quando eu quero, mais fascista conforme a necessidade. Beleza? Tem uma questão aqui para vocês fazerem depois, que retoma a ideia da Roma Antiga dentro do fascismo, uma questão recente de Enem também, beleza? E para a gente finalizar a aula, galera, o que acontece muito hoje, tá? É muito importante a gente saber, último slide. Existe uma criminalização do fascismo e do nazismo, e muitas pessoas de extrema direita, elas vão argumentar, e às vezes a pessoa nem é de extrema direita, ela simplesmente argumenta, nossa, mas eu não vejo criminalizarem tanto o comunismo. Não tem uma lei no Brasil falando que o comunismo é crime, você até colocou aí a lei falando que propaganda nazista é crime, mas deveria ser crime propaganda comunista também. Então vamos entender as coisas de forma um pouquinho mais profunda. O que acontece? Quando eu olho simplesmente para a ideia de direita liberal, não estou falando aqui de fascismo, não estou falando de nazismo, extrema direita, estou falando de direita liberal. O liberalismo, ele diz claramente que a desigualdade é vista como natural, sempre vai ter rico e pobre. O que você tem que fazer para ficar rico? Você tem que se esforçar mais. A direita, ela não tem uma lógica de inclusão.
beleza? Eu não estou falando que a direita está defendendo morte, nada disso. Mas, o que você deve fazer? Se esforce para entrar na universidade, se esforce para conseguir um bom emprego, independente da sua origem. Não interessa se você vem de uma família pobre, se você vem de uma família rica, se esforce porque é possível. Um grande argumento da direita, inclusive, é pegar casos de pessoas que eram pobres e que conseguiram ter ascensão social, conseguiram ficar rica, pega essa ideia e distribui falando que ela é uma ideia universal, beleza? E eu não estou aqui questionando, estou apenas mostrando para vocês entenderem. Quando eu olho para a esquerda, e eu não estou falando de extrema esquerda, estou falando de simplesmente esquerda, que obviamente será contrária a esse liberalismo, na visão da esquerda, a desigualdade não é natural e deve ser combatida. Quando eu falo combatida, não tem nada a ver com violência, nada disso. Você tem que criar mecanismos para combater a desigualdade. O cara nasce na favela, o que eu faço para facilitar um pouco a ascensão desse cara? Qual que é o papel que o Estado deve ter para melhorar a vida desse cara? Beleza? Então aqui a gente não está entrando ainda no mérito de extrema direita ou extrema esquerda. Vamos entrar nesse mérito agora. Quando eu olho agora para o fascismo, que é um regime de defesa do capitalismo, lembre disso, e parto dessa ideia que desigualdade vista como natural, o fascismo leva isso ao extremo. Então, o que o fascismo diz? Que os diferentes devem ser excluídos. Então, se é negro, exclui. Se é deficiente físico, exclui. Se é deficiente mental, exclui. Se é alcoólatra, exclui. Se é bandido, exclui. Entendeu a lógica? Bandido bom é bandido morto. Sacou? Eu não estou falando que a direita defende isso, mas eu estou falando que quando você vai para o campo da extrema direita, a lógica passa a ser essa. Eu não vou olhar a trajetória do cara até ele ter se tornado bandido. O que aconteceu? O que faltou? Eu não vou olhar que faltou esgoto na casa dele, que a mãe dele morreu cedo, ficou doente, não tinha hospital para ela, entendeu? Eu não vou olhar que eventualmente o primeiro crime que o cara cometeu foi porque ele precisava de dinheiro para comprar o remédio para a mãe. Ponto final, se tornou bandido, eu vou excluir. Entendeu a lógica? É quando eu olho agora para o comunismo, e aí eu posso até pensar em ir para a extrema esquerda, a lógica é que os diferentes devem ser incluídos. E aqui esquece o Estado, tá? Vamos pensar no ideal. O Stalin, a gente sabe que deturpou a lógica do socialismo leninista, beleza? A ideia do Lenin. Então, o ideal, em teoria, do comunismo é a inclusão do diferente. Puta, se ele é deficiente físico, o que eu faço para incluir ele na sociedade? Então, quando eu penso em acessibilidade, em cotas, normalmente eu estou pensando nessa lógica da inclusão. Beleza? Sacou? Vamos voltar lá. Quando eu olho para o fascismo, extrema-direita, ou fascismos no plural, o fascismo ele fere a simples existência. Como assim, Neto? O que eu devo fazer com pessoas LGBTQ+. Sacou? Eu tenho, normalmente, quando a gente vê ataques a essas pessoas, tem grupos que assumidamente declaram que essas pessoas devem ser mortas. Eu defendo a morte dessas pessoas. Quando eu pego a essência do fascismo, quando eu falo fascismo, estou incluindo aqui o nazismo, o que eu faço com deficiente físico? Eu vou matar. O que eu faço com deficiente mental? Eu vou matar. Agora, você não escolhe ser deficiente físico. Você não fala, eu quero ser deficiente físico, eu quero ser deficiente mental. Então, quando as ideias ou ideologias ou práticas mesmo, fascistas, eliminam esses grupos, eles estão eliminando pessoas pela simples existência. Vamos pensar no caso de um negro, por exemplo, né? Quanto negros foram mortos na Alemanha nazista, quanto a Alemanha nazista bateu na tecla de que negro é inferior. Então,
Você não fala ao nascer, eu quero nascer negro, você nasceu negro. E aí você tem essa questão de ferir pela simples existência, sacou? Quando eu olho para o comunismo, não existe essa lógica de ferir alguém pela simples existência. Aí você fala, mas o comunismo matou pessoas também, você mesmo falou que o comunismo, que o Stalin lá colocou camponeses para trabalhar praticamente como escravos. Sim, o Stalin fez isso na ânsia de tornar a União Soviética uma potência socialista e mostrar que o socialismo é melhor que o capitalismo. Ponto final. Mas o nascimento de alguém deficiente, o nascimento de alguém negro para o Stalin ou o comunismo não era motivo para simplesmente matar alguém. Entende a diferença? O Stalin errou e isso deve ser colocado e debatido e colocado de forma clara. Errou, matou pessoas, está errado. Mas, em teoria, o comunismo, estou falando em teoria, beleza? E por que você não fala o fascismo em teoria? Porque não existe o fascismo em teoria, existe a prática fascista, que é a prática do Mussolini e a prática do Hitler. O comunismo existe em teoria e em prática. Então, vamos pegar o comunismo em teoria, sacou? O comunismo, em teoria, ele procura incluir, ele procura mecanismos para dar espaço para as pessoas que estariam excluídas. Então, a lógica é uma lógica de inclusão, sem ferir a pessoa pela simples existência. Então, se o cara é pobre, como que eu faço para melhorar a vida desse pobre? Sacou? E não simplesmente falar, se vire, que você deve se dar bem, e se você fizer errado, você morre. Sacou? Então, esses são pontos importantes para a gente pensar e refletir. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estamos aí, dá um toque, beleza? Um assunto bastante cobrado, eu imagino que possa ser cobrado esse ano. Essas ideias estão aí sendo discutidas no Brasil e no mundo. Eleições nos Estados Unidos, nesse momento. As práticas trumpistas aí, ninguém aqui está falando que o Trump é fascista. De novo, pega a questão da Unicamp, releia a questão da Unicamp. Você tem práticas que podem ser práticas fascistas dentro de um governo de lógica liberal democrática. É nesse sentido que você tem que entender. Então, temos eleições, temos manifestações de negros nos Estados Unidos, né? Temos o movimento da quebra de estátuas, que simbolizavam aí dominação racial, superioridade do homem branco, estátuas que foram derrubadas. Todas essas situações estão, de alguma forma, relacionadas com a aula de hoje. Beleza? Então, respira fundo, faça essa tarefa com calma. Você vai ter aí 2 aulinhas para trabalhar, 46 e 47. Beleza? Aquele abraço, até a próxima, galera. Tchau, tchau.